Olá, abençoados e amados filhos de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês hoje e amanhã e para todo sempre. Que o Senhor Jesus abra o entendimento e a mente de todos os seus filhos no Brasil e todos os que nos acompanham em todas as nações, em todo o planeta Terra. Bom, nesses tempos difíceis, que todos nós enfrentamos no mundo inteiro, aqui no Brasil e em todas as nações, por causa dessa pandemia, um tempo em que a morte mais do que nunca tem rondado as nossas vidas, de todos nós devemos, procurar entender um pouquinho mais a respeito desse assunto, Acho que é um assunto importante, que deveria ser falado até nas escolas, nas faculdades, a respeito da morte, porque as pessoas elas se preparam para a vida, As pessoas querem viver, Todos nós queremos viver, Mas não tem essa preparação, Porque muita gente diz, a única certeza que nós temos é a da morte, Se tem tanta certeza assim, por que não procuram se informar, Por que o ser humano não procura, vai colocando ali debaixo do tapete, colocando esse assunto de canto, E quando vê, é surpreendido e aí sofre, Sofre demasiadamente. É claro que todos nós, por não conhecermos essa coisa chamada morte, nós nos entristecemos e temos o direito, porque somos seres humanos, temos sentimentos, Nós nos entristecemos. Veja aí, o Brasil está indo para quase só aqui no Brasil, Você que está fora do Brasil aí, você pode até falar aqui nos comentários como é que está a situação aí no seu país. E só aqui no Brasil já estamos indo para quase 200 mil pessoas que foram embora, voltaram para a pátria. Mas, irmão, essas pessoas não foram para o inferno, como dizem os líderes religiosos? Não, não. Essas pessoas são ovelhas do Senhor Jesus Cristo. São filhos de Deus. Eles voltaram para a pátria, voltaram para o reino de Deus. O que pode ter acontecido com ele é o que está acontecendo com centenas e milhares que estão vivos nesse exato momento. Não ter conhecido o verdadeiro evangelho da graça de Deus. É a única coisa que aconteceu com essas pessoas. Não existe outra coisa. O que aconteceu com essas pessoas, se é que no meio dessas 200 mil, ou das outras que não foram afetadas pelo coronavírus, mas que também voltaram para a pátria, que teve a morte do seu corpo físico por esse vírus, ou por uma outra enfermidade, ou por algum outro problema, O que pode ter acontecido com essas pessoas é elas não terem conhecido esse evangelho, o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. E é quase que certeza que a grande maioria delas voltaram para o reino de Deus sem conhecerem o amor e a graça de Deus. Para quê? Para que já aqui nesse mundo elas pudessem ter paz, ter alegria, ter felicidade, tudo de bom que Deus já nos deu, que Deus já preparou para nós e colocou dentro de nós há 2000 anos atrás, através da sua morte, da sua ressurreição, todas as bênçãos que já foram derramadas sobre nós. O que pode ter acontecido é essas pessoas não terem desfrutado de nada disso. E por que possa ser que elas não desfrutaram de nada disso, que é quase certeza, 99,9% de certeza? Porque o Brasil, principalmente, é um país religioso.
de líderes religiosos, de homens maus, enganadores, desviados da verdade, que com certeza não anunciou esse evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo para essas pessoas, para que elas pudessem desfrutar das bênçãos, da salvação, da alegria, da paz, do sossego, né? Essas pessoas, o que aconteceu com elas é que elas viveram uma vida aqui segundo a carne, elas viveram pelos seus próprios pensamentos, elas viveram enfurnadas em idolatria, né? Adorando deuses, deusas, santos, santas, vacas, animais, entidades, e em várias religiões, que o planeta Terra está carregado de religiões, de espertalhões, homens maus e enganadores que se fingem de santos, se fingem de divindades, né? Não só no Brasil, mas aí na Índia, aí na África, né? Aí nos Estados Unidos, na França e em todos os países, em todas as nações, sempre tem esses líderes religiosos, esses gurus, esses falsos profetas, esses homens que se dizem santos, divindades, estão aí arrastando milhares e milhões de pessoas no planeta inteiro para a destruição, para as trevas, para a mentira, para a falta de entendimento, para poder se beneficiarem do seu trabalho, do seu sangue, do seu suor, para tirar o seu dinheiro, né? Para levá-las ao engano. Então, o que pode ter acontecido com essas pessoas, não só no Brasil, mas em todas as nações, vocês que me ouvem aí de todas as nações, o que acontece com as pessoas que partem daqui, seja por essa pandemia, ou seja por qualquer enfermidade ou por qualquer problema que aconteça com o seu corpo, o que acontece com essas pessoas é só isso, é que elas viveram aqui, nasceram, cresceram, viveram aqui e não desfrutaram do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Para você que está aí fora do Brasil, aqui em nosso país, eu acho até que vocês conhecem através de rádio, televisão, internet, aqui tem o Macedo, tem o Silas Malacheia, tem o Valdemiro, tem uma série de falsos profetas espalhados aqui no Brasil há anos. Alguns há 60, outros há 50, outros há 20, 30. Eles estão aqui no país, né, massacrando o povo, em plena pandemia dessa, tirando tudo que o povo tem. Eles fazem aqui fogueira santa. Para você que não sabe o que é fogueira santa, você que está aí fora, fogueira santa é uma enganação, é uma coisa onde as pessoas têm que levar todo o seu dinheiro, os seus bens, dar tudo que tem, né? As coisas que tem em casa, carro, casa, tudo que a pessoa tiver e puder dar, né? Elas darem para supostamente receberem uma bênção de Deus, como se Deus fosse um comerciante. Pois é, você que está aí fora pode não acreditar nisso, né? Mas isso está acontecendo aqui no nosso país e não é de agora não, é há anos. Inclusive eles exportaram para os países de vocês, se não chegou aí vai chegar. Eles exportaram para fora do país essas mentiras e heresias. Aqui no Brasil existem milhares e centenas de pessoas pobres, destruídas, com a vida arrasada, justamente por darem ouvidos a esses homens. E essas pessoas, quando elas partem desse mundo, partem uma vida destruída, depressão, medo, insegurança, né? Pobres, enquanto eles estão ricos. Vocês verem aí nos noticiários aí, homens que são donos de bancos, né? Empresas, aviões, mansões, dólares, ouro, eles têm tudo. Como os marajás aí da Índia, você que é aí indiano, né? Tem uns marajares aí. Enquanto vocês estão aí vivendo aí na beira do rio Gange, né? Aí pobre, atrás de religião,
né, seguindo os deuses de vocês, olhe os marajás de vocês como estão. Tudo aí no ouro. E vocês estão pobres, né? Um país inteligente, vocês são um povo inteligente, mas estão pobres, né? Por quê? Por religião. Vocês têm essa aí, aqui a gente tem esses aqui. E em todas as nações, todos os países, tem os gurus, né? Aqui tem os gurus aqui. O guru daqui é o Macedo, né? E outros mais que tem aqui. Eles são como ratos, como baratas espalhadas na nação, sugando no governo e em todos os cantos. Então, quando as pessoas partem desse mundo, o que pode ter acontecido com elas é isso. Elas não desfrutaram de nada que Deus deu a ela, né? Eles dizem que o mundo é mau, que o mundo tem demônio, que o mundo tem um monte de coisa. Justamente para quê? Para que as pessoas não usufruam de nada do mundo, mas eles estão usufruindo de tudo, de mansões, de helicópteros, estão usufruindo do mar, da natureza, né? Vão para resorts, paraísos, e dizem que esse mundo é do diabo. Eles dizem que o mundo é do diabo para que as pessoas fiquem enclausuradas, dentro dos seus templos, enclausuradas, trabalhando de casa para o trabalho, do trabalho para casa e para o templo, para oferecer o suor do seu trabalho, tudo para eles. Enquanto eles dizem que o mundo é do diabo. E as pessoas ficam com medo, achando que o mundo que Deus criou para todos nós é do diabo. Mas é do diabo só para elas, para eles não. Eles estão desfrutando de tudo, do bom e do melhor, do que tem neste mundo que Deus fez para nós. Eles pintam o mundo como se o mundo fosse um inferno, para que as pessoas fiquem com medo de viver, de ser feliz, de aproveitar o dia, a noite, a natureza, de aproveitar os benefícios, as coisas que Deus nos deu nesse mundo. Aqui no Brasil tem esses aí também, né? Então, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 50, diz assim: isto afirmo, irmãos, o apóstolo Paulo, que é o nosso apóstolo, apóstolo de todas as nações, um homem que Deus chamou para nos anunciar esse verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Espírito, aquele que fez o universo, os céus e a terra. Deus, Jesus, chamou a esse apóstolo, chamou a este homem para anunciar as boas novas, o evangelho, as boas notícias, boas palavras, o amor de Deus. Não existe condenação, pecado, não existe mais nada disso há 2000 anos. Você, meu amigo indiano, africano, meu amigo inglês, francês, não existe mais nada disso. Tudo isso é ilusão, tudo isso é mentira. É um falso evangelho. E venceu todas as coisas o Senhor Jesus Cristo, inclusive essa coisa chamada morte. E além de tudo, nos deu a salvação e nos deu o consolo. Isso aqui é um consolo. 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 50, ele diz: os vivos serão transformados. Se o Senhor Jesus vai se manifestar a qualquer momento, vai surgir a qualquer momento. E se você ainda estiver nesse corpo físico, você será transformado num abrir e piscar de olhos por Ele. Mas se você recebe essa palavra, a graça dele, ainda que você parta daqui, ainda que este corpo seu pereça, você já está salvo, abençoado, você viverá com Deus eternamente.
num mundo muito melhor do que esse que ele fez pra gente. O mundo não é mau. O mundo é bom. Deus não nos colocaria num lugar mau. Deus não nos colocaria num lugar que ele visse que nós não teríamos condições de viver. Quem está pintando um mundo como um inferno são esses líderes. Na sua terra aí é guru, né? Não sei como é que chama, fale aqui nos comentários. Guru, aqui chamam pastores, apóstolos, padres, aí eu não sei como é que chama, na sua tribo, aí no seu país, na sua província. É eles quem dizem que o mundo é mau, o mundo é bom e você sabe que é bom. O ar que respiramos, a terra que nos dá a água, a comida, né? Os animais, a natureza, o meio ambiente, as maravilhas, as flores, os pássaros, o dia, a noite, o sol, a lua, as estrelas. Tudo lindo Deus fez para nós. Para quem ele fez isso? Para o vento? Não, para nós. E nos colocou neste lugar lindo, maravilhoso, que eles estão dizendo que pertence ao diabo. Eles dizem que pertence ao diabo para que você fique enclausurado na sua mente, não desfrute de nada disso, nem da vida espiritual e nem da vida terrena. São os fariseus que Jesus falava, que nem entra no reino de Deus e nem permite que as pessoas entrem. E agora está pior, nem entra no reino de Deus, nem permite que as pessoas entrem e nem deixam as pessoas viverem nem aqui na terra, serem felizes. Eles destroem a mente, os sonhos, destroem a mente, mentalmente as pessoas. Elas ficam loucas, alucinadas. Elas vivem dentro de igrejas, caindo no chão, enrolando línguas, enrolando a língua, fazendo todo esse tipo de coisa, se estremecendo. Fazem campanhas com vassouras, sabonetes, bugigangas, dão patuás, feitiçaria. Você que entende disso também. Voodoo, feitiçaria, essas coisas. Rosa ungida, sal grosso, sal, esse sal aí, banho de arruda, todas essas coisas de feiticeiro. E dizem que são de Deus, de Jesus. Então, nada disso vem de Deus. Deus não trabalha com isso. Não tem nada a ver com o Deus verdadeiro, Deus de amor, que te ama, que está agora, neste exato momento, agora, dentro do seu espírito. Não importa se você é rico, pobre, se você fez maldade, se você fez isso, não importa. Ele está aí dentro de você. Você, meu amigo indiano, você, meu amigo africano, você, meu amigo chinês, japonês, você de todas as nações. Deus está dentro de você, no seu espírito. Você tem corpo, alma e espírito. Ele está no seu espírito. Você precisa ouvir a palavra dele para se fortalecer, para entender a ele, para que ele possa falar na sua mente, lhe guiar a bons caminhos, para que você prospere, tenha vida, felicidade, alegria, domínio próprio, certeza da vida, da salvação, para que você possa viver bem aqui neste mundo e quando sair daqui, muito melhor com ele, que fez todas essas maravilhas. Deus é bom, ele te ama, ele te quer bem. Não acredite em homens, em líderes religiosos, gurus, seja lá quem for. Não creia nisso, é mentira. Então diz aqui, 1 Coríntios 15, versículo 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus,
nem a corrupção herdar a corrupção. Tá vendo? A carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Isso mostra que tudo que é matéria, quando fala carne e sangue, está se referindo à matéria. A matéria não pode entrar no reino de Deus, que é antimatéria, é antimaterial. Então nada do que se pega, do que se toca, do que se sente, essas coisas são da terra. Não pode herdar o reino de Deus. Por isso, santos, santas, deusas, cerimônias religiosas, nada disso importa para Deus. 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério, o apóstolo Paulo, este homem que Deus inspirou para trazer essa palavra para nós, diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Tá vendo? Ele estava dizendo para aquelas pessoas naquela época. Ele disse o seguinte, ele estava querendo dizer o seguinte: se nós não morrermos fisicamente agora neste século, né, nós seremos transformados. Se Jesus voltar agora, se manifestar agora, todos nós seremos transformados num abrir e num piscar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ele já estava avisando as pessoas naquela época. Se acontecer isso a qualquer momento, é isso aqui que vai acontecer. Caso isso não aconteça lá na frente, como nós estamos aqui em 2020, no século 21, ainda não aconteceu. Pode acontecer daqui a pouco. Era isso que ele já estava advertindo. Quando ele falou isso há 2000 anos atrás, ele já estava advertindo. Se acontecer agora, o que vai acontecer? Nós seremos o quê? Transformados. Esse corpo físico será desintegrado pelo poder de Deus e surgirá o corpo novo que Deus já preparou para todos nós. Os mortos em Cristo, aqueles que partiram primeiro, né, que dormiram, esses ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados. Por exemplo, se Jesus se manifesta agora, o que vai acontecer? Ele mesmo que falou isso, que está agora dormindo, com um corpo novo em glória. Veja por que uma trombeta. Como é que se faz no quartel? Quando os soldados estão todos dormindo, já são soldados, estão dormindo. Então ali toca-se a trombeta e todos levantam. É por isso que fala trombeta. A trombeta é para acordar não quem está morto, é para acordar quem está dormindo. Por isso o apóstolo Paulo nunca falou que nós iríamos morrer. Ele diz os que dormem. Não é? Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Quando Deus falou com Moisés que ele não ia entrar em Canaã, Deus disse: você irá dormir com os seus pais, você não vai entrar em Canaã porque você me desobedeceu, mas irá dormir com os seus pais. Está vendo? Deus não fala morrer, ele fala dormir. Por exemplo, eles estão dormindo. Noé, Abraão, Paulo, todo mundo, eles não sabem quantos séculos eles estão dormindo, quantas horas, quantos minutos, eles não sabem. É como você deita na cama, sabe que vai acordar no outro dia. Porque 1 bilhão de anos para Deus é como um segundo, e um segundo é como 1 bilhão de anos. 1 Coríntios 15, 53. Porque é necessário que este corpo, tá vendo? Este aqui, ó, corruptível, que é um corpo corruptível, é da terra, corrupto, né? Se revista
da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade, tá vendo? Deus está dizendo que nós não podemos entrar no reino dele com esse corpo. Por mais bonito que seja, o da Gisele Bündchen, Tom Cruise, né? Arnold Schwarzenegger, Super-Homem, né? Por mais bonito que seja, é bom você cuidar do seu corpo também. Não é pecado não, porque pecado não existe também, você cuidar dele, mas você não vai entrar com esse corpo, nem eu, nem você, nem ninguém. Nós já temos um corpo novo. Lembra que Jesus dizia assim? Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não tivesse, eu não estava dizendo, né? Essas moradas aí, né? 1 Coríntios 15, 54. E quando este corpo corruptível, esse que eu tenho, que você tem aí, ó. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e que o mortal se revista de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Como o pecado foi destruído e a lei deixou de ser, o que é que resta? Mais nada. Acabou a morte. Aí ele diz aqui, 57, versículo 57, 1 Coríntios 15, versículo 57. Aí ele faz uma pergunta: onde está a morte? Cadê a sua força, morte? Olha, aonde você se escondeu? Graças a Deus que nos deu a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Com certeza, tudo que nós estamos fazendo aqui, falando e levando aos filhos de Deus, não é em vão. Porque o verdadeiro evangelho produz fruto, produz vida, produz amor, produz paz, produz alegria. O verdadeiro evangelho, ele remove o medo da morte, do inferno, do diabo, a depressão, a doença, o vício. O verdadeiro evangelho, o verdadeiro amor de Deus removem todas essas coisas. O sistema religioso não. Esse falso evangelho que está aí de barganha, de campanha, de votos, de sacrifício, de você dar tudo o que tem para um líder religioso, isso não resolve nada, isso lhe causa mais pânico, mais medo. Eu conheço pessoas que eram pessoas alegres, destemidas, não iam em religião nenhuma, trabalhavam, tinham uma vida decente, estável. A pessoa teve um probleminha na sua vida, foi visitar um lugar desse. Hoje a pessoa está doente, está triste, está depressiva, perdeu tudo que tinha, está aí com medo da morte, com medo do inferno, com medo do diabo, está há anos a fios, alguns até são obreiros, né? São pastores, estão aí tudo sofrendo dentro desse sistema religioso. Todo esse sistema evangélico, católico e evangélico. Lembrando que nós não temos nada contra a você, meu irmão católico, evangélico, espírita, umbandista, ateu, judeu, você aí, né, de Israel, você palestino, que aqui nós temos muitos amigos palestinos, judeus e de todas as nações, né? Não, vocês são ovelhas do Senhor Jesus. Vocês precisam entender que são esses líderes religiosos, inclusive são eles quem estão promovendo guerras aí no meio de vocês.
promovendo guerras, promovendo matanças, promovendo, jogando vocês uns contra os outros. Você aí de Israel, você palestino. São esses líderes religiosos, desculpa falar para vocês, mas são eles que estão deturpando a Bíblia, deturpando o Alcorão, deturpando o Deus vivo e poderoso, né? O Deus Yahvé, o Deus Alá, são os mesmos, vocês são irmãos. Esses líderes é que estão jogando vocês um contra o outro há séculos, né? Vocês precisam acordar para Deus, que é amor. Deus não quer vocês em guerra, em destruição. Estão jogando vocês por política, destruindo suas crianças, suas casas, seus lares. Acordem para que Deus ilumine o coração de vocês, tá bom? E vocês aqui no Brasil, acordem também. Não é? Tá aí o Macedo, né? Com mais uma heresia, mais uma campanha, e até o final do mês, enquanto ele não arrancar tudo que você tem, ele não vai sossegar. Quando eu digo a você que ele vive aqui, ele anda aqui pelos nossos canais, aqui no meu canal, Mensageiro da Graça, aqui no do Alfredo Paulo, do Davi Vieira, do Natan Silva, do Palhaço Cristão, de todos nós aqui, dos canais de denúncia, você não acredita. Né? Veja a pregação deles. Você vê, tem a pregação do lobo aí, né? Esse lobo preto que está aí, que é ele, né? Representa ele. Ele vê. Tanto é que ele está mudando o linguajar agora. Pode olhar num vídeo que ele gravou agora, que você vai ver que ele mudou o linguajar. Não, eu não estou aqui falando em dinheiro. Né? Ele vem calminho. Veja como ele está mansinho. Né? É o lobo. Quando a gente diz a você que conhece esse homem, você não acredita. Talvez você não acredite. É um lobo, é um homem, aquela serenidade, aquele homem quieto. Deixa ele sair dali. É esse mesmo homem que é quieto que se exalta, diz que ele é o homem mais rico do mundo, que estava aí amaldiçoando Angola, a tudo e todos. É aquele mesmo que está sentadinho aqui na live. Que Deus abençoe. Olha, eu quero te ajudar, eu quero isso. Eu agora peguei um comentário lá no meu vídeo lá, uma mulher dizendo, eu fiz da minha vida uma oferta. Tá vendo o que ele quer? Aqui, toda aquela mansidão, aquela coisa, falsa mansidão, é para arrancar o seu dinheiro. Ele vai trabalhar, estou falando para você que ele vai trabalhar. Até o final desse mês ele vai trabalhar com todas as armas que ele tiver para arrancar o que você tem. A gente conhece a peça. Ali não tem nada de Espírito Santo, não tem nada. Tudo em torno dele gira em torno de quê? De acusação, inferno, pecado, diabo, dízimos, ofertas e sacrifício. Você não vê aquele homem dizer que Jesus te ama, que Jesus quer o teu bem. Não, ele agora vai dizer porque ele está ouvindo aqui. É assim que ele fica. Porque aí eles sabem que as pessoas estão ouvindo, aí ele vai tentar disfarçar. Agora ele vai dizer, quer ver que ele vai começar a dizer que Jesus te ama? É como ele começou a falar do apóstolo Paulo agora. Né? Mas ele está falando do apóstolo Paulo, usando o nome de Paulo, as passagens, para lhe confundir, para tentar distorcer. Então, o principal é você ver isso aqui, ó. Leia com calma 1 Coríntios 15, versículos 50 em diante. Principalmente você que perdeu um familiar, você aqui no Brasil que perdeu um familiar com esse vírus, né? Saiba que ele está vivo. Ele está vivo agora, neste exato momento, na presença de Deus. Todos que partiram estão vivos na presença de Deus. Estão agora descansando na presença de Deus para sermos todos ressuscitados juntos. Jesus manifestando agora, está todo mundo vivinho da Silva. E se você pudesse perguntar a essas pessoas se elas queriam voltar aqui, elas iam dizer, nananina não, venha você para cá. Porque isso aqui, este mundo,
à vista do reino de Deus, para onde nós iremos? Isso aqui é uma favela. Né? Isso não significa que o mundo é ruim, que o mundo você não vai... Não. Já viu aquela música? O mundo é bom, Sebastião. O mundo só não é bom para eles, entre aspas, né? Ele diz para vocês que o mundo é um inferno, que você deve se afastar desse mundo, claro, mas ele quer que você trabalhe, ganhe o salário direitinho e leve para ele. Né? É só isso que eles querem. O resto no mundo, tudo é bom. Eles mandaram até fazer uma música agora, tudo é vaidade, ó, né? Tá vendo esse Mercedes que eu tenho aí? Isso aí é vaidade. Esse jato de não sei quantos milhões é vaidade, mas é meu. Para você tem que achar que tudo é vaidade. Agora, eles querem tirar a sua mente. Eles não querem que você desfrute nada desse mundo. Né? Então, abra os seus olhos, meu irmão. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, se inscreva, gente, no canal. Ajude o canal a se propagar. Se inscreva, não tenha medo do Macedo, não, que ele não vai saber que você está inscrito, não. Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, Mensageiro da Graça, e nos acompanhe também pelo Facebook. Vamos lá, gente, vamos anunciar a graça e o amor do nosso Deus para todas as nações. Se você gostou desse vídeo, tá aí a sua oportunidade de você dar o seu like e compartilhá-lo. Um grande abraço a todos e até a próxima.